ações, certo? Ao longo do ano. Além disso, o Eduardo, não sei se ele está aqui na sala já, o presidente do conselho, participou junto com a equipe do planejamento de uma reunião, né, promovida pela CESAL, pela Secretaria de Estado de Saúde, onde houve a necessidade, onde eles trouxeram a necessidade de discutirmos uma repactuação dos indicadores da pactuação interfederativa. Essa pactuação, para quem não conhece, ela é uma pactuação das metas, ela é feita, essa pactuação, ao longo de 4 anos, e todo ano essas metas são revistas e apreciadas pelas áreas técnicas. E a CESAL, juntamente, né, com todos os técnicos, encaminhou para o município, né, na última semana, a repactuação de algumas metas do município de Arapiraca, né, para o ano de 2021, certo? E aí, atrelada à programação anual de saúde, a gente também vai trazer esses dados aqui para a comissão, porque uma coisa está ligada à outra, certo? Então, se me permitem, né, e aqui está todos os técnicos, pessoal, senhores conselheiros, todos os técnicos da Secretaria, a grande maioria dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, né, das superintendências, das respectivas áreas técnicas, dizer que todas as discussões que a gente está trazendo para vocês aqui foram amplamente discutidas entre as áreas técnicas, né, todas as ações aqui colocadas, todos os indicadores. Então, nós estamos aqui para disposição também para retirada de dúvidas, etc. Então, para iniciar, para tornar a coisa mais didática, eu vou trazer aqui para vocês, né, a tabela, que inclusive já foi encaminhado com antecedência para o e-mail do Conselho, e a assessoria técnica já reencaminhou para os e-mails individuais de cada conselheiro, né? E aí eu vou colocar aqui para que vocês entendam essa questão da pactuação interfederativa das metas para o ano de 2021, certo? Os senhores conseguem visualizar? Só ampliar um pouco. Ampliar? Se for possível, isso, que ajuda. Tá bom assim? Tá melhor. Pronto. Eduardo, qualquer colocação, você fique à vontade, tá? Porque você participou também dessa discussão, tá certo? Manu, tem uma observação. Quem tiver com celular, vira, coloca ele deitado, que a tela amplia, dá para visualizar melhor. Isso. Bom, Helenice, que às vezes não dá para conseguir ver direito, tendo em vista que está em paisagem, né? Então, vamos lá. Existem os indicadores, esses indicadores que os senhores estão vendo na tela, esses indicadores, eles foram pactuados durante em 2017, para os anos de 2018 a 2021, para os 4 anos do Plano Municipal de Saúde. A cada ano, devido à necessidade de atender uma certa realidade, né, tendo em vista que o planejamento dos indicadores, ele não é algo estanque, ele varia de acordo com a realidade, né, de cada situação, e aí, esses indicadores, eles precisaram ser revistos pelas áreas técnicas, né, da CESAL, da Secretaria de Estado, e eles propuseram... Pois não? Posso continuar? Pode, por mim o áudio tá legal. Jária, tenta entrar e sair. Eu vou tentar, porque o som tá péssimo aqui. Deixa eu ver. Posso prosseguir, né, pessoal? Vamos lá. Sim, Manu. E aí, as áreas técnicas da CESAL propuseram, né, a repactuação de 7 indicadores para o município de Arapiraca. E aí, esses que estão grifados em vermelho foram os que sofreram alteração na pactuação desta meta, certo? O primeiro, né, a mortalidade prematura pelo conjunto das 4 primeiras
doenças crônicas, né, não transmissíveis, de 30 a 69 anos, certo? Esse indicador, a meta pactuada para 2021, seria 268, e eles ampliaram essa margem, ficou de 299,96, certo? Aqui, pessoal, eu só vou destacar os indicadores que sofreram alteração, tá certo? Tendo em vista que o G+, já foi objeto de apreciação do Conselho quando as propostas foram pactuadas, certo? Mas qualquer dúvida, podem perguntar. E aí ele foi ampliado devido à dificuldade dos municípios alcançar esta meta, certo? Então, o município, ele vai ter que alcançar, né, a meta do município ficou de até 299,96, certo? Lembrando que esse indicador, quanto menor, melhor, tá certo? O alcance desse indicador, quanto menor, melhor. O outro indicador que sofreu alteração foi em relação ao número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, né? Estava pactuado para ocorrer em 0, né? Só que os municípios e Arapiraca não conseguiam ao longo desses anos alcançar esse indicador de 0, e eles ampliaram essa margem para 21, tendo em vista que esse resultado de 21 foi o resultado da pactuação de 2019. O município registrou 21 casos. A nossa intenção é não registrar nenhum caso, porém, infelizmente, ainda existe essa questão aqui no município. Esse indicador ainda é sensível aqui no município. Um outro indicador, que é a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados entre mulheres de 50 a 69 anos, na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária, certo? É a quantidade, a razão de mamografia realizada nessas mulheres desta faixa etária, né? A razão era 1 e o Estado repactuou para ficar em 0,90, né? E esse indicador, quanto maior, melhor para o município, né? Quanto mais nós fizermos, né, exames de mamografia, melhor para o município. Porém, existe uma grande dificuldade em relação a isso, a área técnica pode nos passar melhor posteriormente, se for o caso, e a CESAL, entendendo essas dificuldades, diminuiu essa razão, tá certo? Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar, né? Esse indicador, quanto maior, melhor, né, que é a proporção de parto normal, né, feita no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar. O indicador pactuado estava de 52, essa proporção estava em 52, e houve uma diminuição de 40 para 46, essa proporção, tá certo? Mas sempre na lógica de que o município, ele vai percorrer, né, vai executar ações para percorrer esse aumento do parto normal em detrimento da cesariana. Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos de idade. Esse indicador, essa proporção, quanto menor, melhor, né? Ele estava com 11, né, essa proporção, e foi repactuado, foi sugerido pelas áreas técnicas para que seja ampliado para 13, este número, certo? A taxa de mortalidade infantil, a nossa taxa de mortalidade infantil estava pactuada para o ano de 2021, para atingir essa taxa 10, né? Porém, houve uma repactuação, né, com o estudo de uma série histórica durante esses 3 anos, 2018, 19 e 20, e aí eles ampliaram essa taxa para 14,41. Repito, não é a intenção do município que a taxa de mortalidade aumente, claro, né? A intenção realmente é cada vez mais a gente consiga que essa taxa seja diminuída, né? Haja uma diminuição expressiva dessa taxa. Quando a gente for avaliar o relatório anual de gestão de 2020, vocês vão poder observar o resultado desse indicador de ano de 2020, que foi significativo e foi positivo para o nosso município, certo? Ainda vai haver
esse resultado oficial e a gente vai passar para vocês aqui no Conselho. O outro indicador que sofreu uma alteração foi a cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica, né? Esse é um indicador que quanto maior, melhor, certo? Que é justamente a cobertura de saúde bucal na atenção básica. Estávamos com 81,21 pactuado para esse ano, e houve uma diminuição para 79,74, né, nessa cobertura, certo? Então, esses foram os 7 indicadores que sofreram alteração, né, que existia essa necessidade de haver essa repactuação para o ano de 2021, certo? Então, é isso, eu gostaria de solicitar que, caso algum conselheiro tenha alguma dúvida, por favor, as áreas técnicas estão aqui para prestar os esclarecimentos em relação a essa repactuação, certo? Eu queria aproveitar a oportunidade. Na programação anual de saúde. Eu queria pedir a oportunidade para poder falar aos coordenadores. Sim. Boa tarde, pessoal, a todos. Vou tentar nessa reunião hoje falar bem menos do que eu falei na nossa última. Eu passei 2 dias aperreadíssimos, porque a gente precisou conversar muitas coisas, né, e meu intestino ainda não voltou ao normal, mas eu agradeço o espaço. Eu queria dizer que a gente da área técnica, né, tanto da mesa quanto a Emanuele que participou dessa reunião com a CESAL, onde foi apresentado para a gente o instrumento de registro das aprovações que a gente tem feito, né, que a própria secretaria precisa fazer essas colocações, e uma das colocações finais na reunião foi justamente essa repactuação, uma vez que a intenção realmente era que houvesse a redução, mas devido ao ano da pandemia, né, esses resultados que vocês estão vendo aí, eles compõem basicamente os resultados de 2019, né, a intenção era que houvesse a redução, mas devido a toda a situação que a gente passou pandêmica, não foi possível alcançar alguns desses indicadores, né, então a intenção do Estado é fazer uma proposta para todo o Estado de redução, né, em apresentação na CIR e na CIB, justamente entendendo que nós vamos diminuir, né, baseados no último dado, né, dos últimos elementos de 2019, que tinham esses valores que estavam aí. Então, essa repactuação é para que haja uma consonância com a realidade. Então, no meu entendimento, essa repactuação, né, eu acho que ela é oportuna, né, enquanto a gente conselho, a gente entende a necessidade da secretaria em repactuar para que todos os indicadores, né, sejam condizentes com o que a gente está vivenciando. Infelizmente, o número de casos a gente quer que seja abaixo de 21, porém, em 2019 foram 21 casos, então a intenção é que seja abaixo realmente de 21, mas que haja essa flexibilização, entendendo que já houveram, né, anos com essa situação. Então, no meu entendimento, são indicadores para tornar real o trabalho da secretaria, né, e todas essas metas, elas permanecem, tanto é que na PAS, elas estão apresentadas as metas, né, justamente para continuar dando seguimento à redução desses indicadores. Então, era isso, obrigado a todos, que posso ter ajudado na discussão. Posso me inscrever, coordenadores, para falar? Presidente. Pode. Então, eu tenho 2 questionamentos, né? A gente viu a repactuação. Podemos chamar de contingenciamento ou de corte de investimento e de contrapartida? Seria esse meu questionamento. Questão de ordem. Ô, presidente, todos os conselheiros estão ouvindo a mensagem aí, porque eu não estou ouvindo não aqui. Eu gostaria de saber se os outros estão ouvindo aí a explicação da técnica, porque eu já mandei para o conselho, está caindo direto aqui, eu não estou conseguindo ouvir. Eu estou ouvindo, conseguindo ouvir. Eu estou ouvindo perfeitamente. Jária, eu também estou ouvindo. A outra sugestão é que você acompanhe pelo YouTube e vai fazendo as colocações escritas aqui no grupo. É outra sugestão.
Tá certo, o vereador Francisco está caindo para caramba na internet. Obrigado. Daniel, se me permite, essa questão da repactuação dos indicadores, ela não está diretamente ligada à questão de financiamento, certo? Das ações de saúde. Existe um estudo de cada área técnica das ações, né, dos resultados dos anos anteriores, e aí as áreas técnicas sensíveis à realidade, as áreas técnicas que eu digo vindo da CESAL, todas essas orientações foram oriundas da Secretaria de Estado da Saúde, certo? E aí as áreas técnicas do município, entendendo essa necessidade, né, estão de acordo, né, com essa repactuação, mas não está diretamente ligada à questão do financiamento das ações, certo? O que a gente tem que, o município tem que prezar, não só nesses indicadores que foram repactuados, mas todos, na busca, né, de resultados favoráveis, né, em todos esses indicadores, certo? E de incentivo às ações de cada um deles, e etc. Então, lembrando que não foi o município que quis repactuar, existiu um estudo, né, das áreas técnicas do Estado, analisando os resultados dos últimos anos, e foram feitos esses redirecionamentos, certo? Ok, obrigado, Manoel, pela resposta. Ok, a gente pode dar continuidade, né, às comissões, a gente pode dar continuidade à apresentação da programação, tendo em vista que isso era só um ponto, né, desta reunião, a gente pode dar continuidade? Pode sim. Obrigada. Pessoal, só a título de informação, para reforçar os membros que estão presentes na comissão, a comissão de acompanhamento de projetos e contratos, nós temos o seu Abel, Selma, Marlon e Jade. Comissão de orçamento e financiamento, nós temos o Saulo, a Jussara, temos a Selma e temos a Maria José, tá? Então, as comissões estão completas. Como relatora da reunião, nós temos a Maria Auxiliadora, a Dorinha, tá? Dessa reunião. Então, vamos lá, pessoal, para a pauta, né, central da nossa apreciação de hoje, da apreciação dos conselheiros, que é justamente a apresentação da Programação Anual de Saúde de 2021. Todos visualizam, todos me escutam bem? Sim. Ok, vamos lá. Trazer um pouquinho da lógica do planejamento em saúde, né? A PAS é um instrumento que faz parte do planejamento em saúde, né? A Programação Anual de Saúde, né? O planejamento é uma tecnologia de gestão que visa articular mudanças e aprimorar o desempenho dos sistemas de saúde. O planejamento em saúde como processo subsidia a elaboração dos instrumentos de gestão. Então, a área do planejamento dentro da saúde está para subsidiar os instrumentos oficiais de gestão, dentre eles a Programação Anual de Saúde, né? O Plano Municipal, a Programação Anual de Saúde e os relatórios detalhados quadrimestrais e o relatório anual de gestão. Esses instrumentos, eles são interligados, a fim de buscar construir no SUS uma forma de atuação sistêmica, que inclui monitoramento e avaliação. Cada documento desse conversam entre si, né? O plano é o instrumento principal, central, de todo o planejamento da saúde. Paralelo a ele, em decorrência dele, situa-se a Programação Anual de Saúde. E como forma de prestação de contas, que os senhores conselheiros já costumam conhecer e apreciar, estão os relatórios detalhados quadrimestrais e o relatório anual de gestão, certo? Então, o que é a Programação Anual de Saúde? Ela é um instrumento interligado ao plano, o RDQA e o RAD, constituindo uma
ferramenta de trabalho que deve possibilitar a qualificação de práticas gerenciais do SUS e a resolvibilidade de sua gestão. Ele possibilita o acompanhamento dos prazos estabelecidos e a análise de viabilidade, permitindo, assim, o reconhecimento de situações desfavoráveis e o estabelecimento de estratégias para o alcance dos objetivos do plano. A PAS, ela é o desdobramento anual do Plano Municipal de Saúde, a partir das ações, de definição das ações, de metas, indicadores de saúde, atividades, recursos financeiros que operacionalizarão as diretrizes e os objetivos do respectivo plano. Então, pessoal, a PAS, ela é o instrumento que vai dar viabilidade, que ela vai operacionalizar tudo que foi discutido e todas as metas contempladas no Plano Municipal de Saúde. Tendo em vista que o Plano Municipal de Saúde, ele tem uma temporalidade, uma vigência de 4 anos, o nosso em vigor de 2018 a 2021. A nossa programação, para cada ano do plano, nós temos uma programação anual de saúde correspondente, né? Tivemos a de 2018, a de 2019, a de 2020, e esta é a última programação anual de saúde do plano que está em vigência, né? Ano que vem vai ser uma nova programação baseada no Plano Municipal de Saúde que será construído ao longo deste ano, certo? Tendo em vista que ela vai dar operacionalidade, tudo que foi discutido e tudo que foi colocado coletivamente, que foi construído coletivamente no Plano Municipal de Saúde. Como a PAS é elaborada? A PAS ela é construída com a participação de todas as áreas técnicas da SMS. Vale ressaltar que todos os técnicos aqui presentes participaram das discussões em relação à elaboração da PAS desde o ano passado. Os novos técnicos que entraram com a nova gestão, por isso que também a gente só está fazendo essa apreciação e essa exposição agora no mês de março. Por quê? Porque os técnicos que entraram com a nova gestão, né, puderam fazer as contribuições, né, na programação anual de saúde da sua respectiva área técnica, né? Eles tiveram a oportunidade de discutir e colocar, né, acrescentar, né, determinadas ações, né, nessa programação anual de saúde, certo? Essa programação é elaborada por base na avaliação da programação anual de saúde de 2020, no Plano Municipal de Saúde, que ele é o norte, ele é a base de todas as ações, deliberações da 8ª FOMUSA, algumas deliberações que estão a nível municipal, a gente traz também para a programação, se for o caso, a pactuação interfederativa, justamente essa pactuação que foi exposta, todos esses indicadores que acabaram de ser expostos, eles foram contemplados na programação anual de saúde, através de suas respectivas áreas técnicas. E, além de tudo isso, ela é elaborada tendo como por base as programações específicas, em conformidade com o orçamento, em conformidade com as necessidades de cada área. As diretrizes e objetivos da PAS devem estar em conformidade com o Plano Municipal de Saúde. É repetitivo, mas é porque nós precisamos ter em mente que sempre o plano ele vai ser o nosso norte, o nosso guia de todas as ações. A gestão de saúde, ela não pode fugir disso, né, do Plano Municipal de Saúde. Para cada diretriz são relacionadas as ações, os indicadores de saúde, metas e atividades necessárias para o seu alcance, conforme análise. As metas, elas são quantificadas e aprazadas, estando de acordo com os objetivos e atividades do plano. Qualquer modificação posterior precisa ser apreciada pelo Conselho Municipal de Saúde com justificativa. Então, hoje, nós estamos fazendo apreciação, né, nas comissões, que será deliberado na próxima reunião ordinária do Conselho. A partir da deliberação, né, essa programação anual de saúde, ela não pode ser alterada. Se houver uma necessidade de alteração, nós, a equipe técnica, vai trazer aqui novamente para a discussão do Conselho Municipal de Saúde, tendo em vista que ele é um instrumento oficial de gestão. Podem ser acrescentadas as ações das áreas técnicas com programações específicas e outros. Realizar monitoramento da programação, pelo menos a cada 2 meses, para evitar avaliação sem consistência. Então, essa programação, vocês puderam ver no documento que foi enviado anteriormente,
para cada atividade é colocado um período de execução, né? Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, que é justamente o período que essa programação anual de saúde vai ser avaliada, que vai resultar nos relatórios quadrimestrais, que são objeto de apreciação também do Conselho Municipal de Saúde. E qual é o papel do Conselho em relação à paz? Por ser um instrumento de programação e execução dos objetivos e metas do plano, cabe aos Conselhos Municipais de Saúde a análise e deliberação sobre o referido instrumento. A emissão do parecer referente à paz deve ser através de resolução do Conselho, que será publicizada juntamente com a programação. Então, é de fundamental importância o papel do Conselho na apreciação dessa programação anual de saúde, para que seja condizente com a realidade de saúde do município. E aí, existem as legislações que regulamentam a programação anual de saúde, né? Ela não é feita de qualquer maneira, ela é feita baseada numa legislação, né? Existe a Lei Complementar 141, de 2012, né, que ela traz a obrigatoriedade da construção da paz, né, e a necessidade do envio ao respectivo conselho, certo, para aprovação, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público. Essa programação anual de saúde, ela é alimentada no sistema e, consequentemente, será publicizada no site da prefeitura, é tudo de acordo com a Lei 141. Além da Lei 141, existe a Portaria de Consolidação número 1, de 28 de setembro de 2017, que traz em seu artigo 97, que ela é um instrumento que operacionaliza as intenções expressas do plano, como eu relatei anteriormente, certo? Aqui, pessoal, eu trago o modelo da planilha, né, que conforme o documento foi enviado para os senhores, né, vocês puderam observar como essa paz é construída, né? Ela é construída, colocada as diretrizes e os objetivos do plano, né? A ação, a metas, os indicadores, as atividades que vão operacionalizar essa meta, a subfunção, em que subfunção ela está classificada, né, dentro do orçamento da saúde, a fonte do recurso, certo? O responsável pela condução e pela viabilização daquela ação, né, que são as superintendências e as áreas técnicas, para cada cada superintendência, nós somos 6 superintendências dentro da Secretaria de Saúde, e como vocês observaram lá no documento, cada superintendência constrói a sua programação anual de saúde específica, e detalha, né, o período de execução de cada ação, se é no primeiro, se é no segundo, ou se é no terceiro quadrimestre. Aqui a gente traz um exemplo, né, do que está posto no plano. Nós fazemos o quê? Uma transferência do que está posto no Plano Municipal de Saúde. A diretriz, né, os objetivos e as ações e metas que estão dentro do plano, que são transferidas para a programação anual de saúde, onde essas ações e essas metas serão detalhadas através das suas atividades, certo? Isso não quer dizer, como eu coloquei anteriormente, que as áreas técnicas não possam agregar ações na programação anual de saúde. Ela pode agregar ações, certo? Mas as ações do plano são as ações primordiais, e essas precisam estar contempladas ao longo dos 4 anos de sua vigência. Aqui foi uma breve análise, né, das diretrizes, né, que estão no plano, que estão dentro da programação anual de saúde, né, contempladas, né, a diretriz 1, que traz no seu corpo 3 objetivos, né, com as suas respectivas metas, que ela diz respeito à ampliação e qualificação do acesso aos serviços de saúde de qualidade em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. Né? A diretriz geral, basicamente, relata a questão da atenção à saúde, certo? A diretriz 2 traz como um objetivo, né, o objetivo 2.1, que trata sobre as redes de atenção, né, a rede segue uma rede materno-infantil, a rede de urgência e emergência,
a rede dos cuidados da pessoa com deficiência, das doenças crônicas. Então, todas as redes, né, estão direcionadas para essa diretriz. A diretriz 3 diz respeito à regulação, controle, avaliação e auditoria, certo? Que vai tratar sobre toda a questão da regulação dos serviços de saúde do SUS, do município. A diretriz 4 coloca a implementação das ações de vigilância em saúde, certo? Onde entram toda a questão da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, promoção da saúde, né? Todas as questões relativas à vigilância. A diretriz 5 coloca sobre a questão da regulação do trabalho em saúde, né? Que é justamente da gestão do trabalho e da valorização do servidor, certo? Dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS. A diretriz 6, que diz respeito à relação interfederativa, fortalecendo o planejamento estratégico e a gestão do SUS, com participação e controle social, que diz respeito a todas as ações direcionadas ao planejamento estratégico, ao controle social e à gestão participativa. E a diretriz 7, que gostaria de lembrar a todos, né, que o ano passado essa diretriz 7, ela não estava inserida no Plano Municipal de Saúde quando ele foi construído, tendo em vista que foi uma diretriz que foi criada, né, através da orientação do Ministério da Saúde, que foi apreciada pelos respectivos conselheiros que estão aqui presentes, em relação à inclusão dessa diretriz no Plano Municipal de Saúde, né, que foi justamente as ações voltadas para o enfrentamento do novo coronavírus no município, certo? Como eu coloquei anteriormente, o planejamento, ele não é algo estanque, ele não é algo que não pode ser alterado, né? Por isso, houve a necessidade diante da pandemia, né, todos os municípios, eles tiveram que trazer essa nova diretriz para expor quais são as ações que foram realizadas para o enfrentamento da pandemia em 2020 e não poderia, infelizmente, a gente não poderia, né, deixar de colocá-las em 2021, certo? Tendo em vista que a pandemia ainda não acabou. Então, assim, é um retrato, mais ou menos, do que foi exposto dentro da Programação Anual de Saúde, tendo em vista que é um documento extenso, com 140 páginas, por isso que encaminhamos com antecedência para os senhores, certo? E aqui é um breve resumo. Além disso, eu gostaria de destacar que tudo que nós estamos colocando aqui, tudo que está colocado lá na Programação Anual de Saúde, no documento, este documento, ele é alimentado no sistema do Ministério da Saúde, chamado DigiSUS Módulo Planejamento. Nesse sistema, todos os instrumentos oficiais são alimentados nesse sistema. Desde o plano, aqui vocês podem observar, não sei se vocês estão percebendo, tem o espaço do plano, o espaço de cada programação anual de saúde, 2018, 19, 20, 21, né, nós estamos alimentando de 2021, a partir da apreciação de vocês, e os relatórios de prestação de contas, do primeiro, do segundo, do terceiro, e o anual correspondente a cada ano de execução da programação anual de saúde. Além disso, existe a pactuação que nós, todos aqueles indicadores que foram apresentados aqui, nós alimentamos também dentro desse sistema, certo? Então, é importante frisar que não é só um documento que a gente faz e engaveta dentro da Secretaria de Saúde e faz as avaliações. De maneira nenhuma. Esse instrumento está alimentado num sistema específico do Ministério da Saúde. Aqui é justamente a parte, né, a aba da Programação Anual de Saúde, que nós alimentamos com todas as metas que estão presentes na programação, a questão do orçamento, que também está no documento, e a gente visualiza o todo dessa programação, certo? Então, basicamente, esse retrato, esse desenho, né, que o sistema nos faz alimentar anualmente e a cada quadrimestre os relatórios de gestão, certo? No mais, pessoal, eu quis fazer essa apresentação, né, para que todos possam, de fato, entender o que a gente está tratando aqui, né? Não adiantava só mandar o documento para os senhores e simplesmente
discutir de uma forma muito superficial. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é fazer com que o Conselho cada vez mais seja participativo, que ele entenda realmente desse processo de planejamento e que rege toda a gestão, certo? Agora eu estou aberta, certo? A todas certo, a todas as indagações, certo? E estou aqui à disposição. Vocês continuam vendo o documento? Não. Eu vou colocar aqui o documento na íntegra, tá? O documento que foi enviado pelo e-mail dos senhores, certo? Deixa eu só localizá-lo para colocar aqui. Pronto. Consegui abrir aqui na programação de saúde. Deixa eu só colocar. E os conselheiros que quiserem fazer alguma colocação podem ficar à vontade. Estou à disposição, assim como toda a equipe técnica. Eu gostaria de fazer uma colocação. Boa tarde, Emanuele. Boa tarde a todos. Boa tarde à comissão técnica. Eu também queria me inscrever. Veja bem, eu sou um conselheiro novo e não estou muito habituado a esse sistema, inclusive porque nós não tivemos até agora nenhuma capacitação que seria o correto. Desde que começou esse conselho no ano passado até hoje, nós não tivemos uma capacitação, é bom frisar isso, então a gente fica a ver navios, né? Mas eu estou interessado. Aí você me falou, Emanuele, que nós vamos analisar, não é isso? Não é isso mesmo, esse programa? Mas, em termos da elaboração, o Conselho de Saúde não era para ter participado, não? Principalmente as comissões específicas? Essa é a minha pergunta. A gente já vai direto ao assunto? É isso que eu estou perguntando? Olha só, Marcos. Obrigada. Posso responder? Sim, obrigado. Era só isso mesmo. Tá. Cada instrumento, os instrumentos de gestão, eles são, a equipe técnica tem a obrigação de elaborar esses instrumentos. Cabe ao Conselho apreciar. Não cabe participar da elaboração, tendo em vista que a elaboração é feita por cada área técnica, por cada superintendência, de acordo com o que está no Plano Municipal de Saúde, que foi objeto de apreciação do Conselho. Então, cabe ao Conselho apreciar os instrumentos, certo? E não participar da elaboração, que é justamente esse processo que nós estamos fazendo aqui. Encaminhamos para os senhores com antecedência o documento na íntegra, reforcei novamente, essa semana passada, encaminhei novamente o documento para o Conselho, foi reencaminhado para os conselheiros, e aí cabe ao Conselho a apreciação e, claro, os ajustes que foram necessários neste momento de agora. E aí a área técnica está aqui para tirar as dúvidas e fazer os possíveis esclarecimentos, se for o caso, fazer os ajustes necessários. Mas no ato da elaboração, repito, o Conselho, cabe à área técnica elaborar e o Conselho apreciar, certo? Tá, esclarecido e obrigado. Nada. Eduardo, né? Emanuela. Sim. Está me ouvindo, Emanuela? É Saulo? Tô. É Saulo, é? Tá, eu quero desejar uma boa tarde a todos, parabenizar pela sua explanação e dizer que sempre que houver necessidade ou não, se houver necessidade de se fazer alguma modificação no planejamento, que seja comunicado com antecedência para que o Conselho participe de alguma modificação ou que possa colaborar também com vocês. Sim, Saulo. Como eu coloquei na apresentação, ao longo da minha apresentação, nós hoje estamos apresentando a vocês essa programação anual de saúde, ela não tem validade
perante o Ministério, perante qualquer órgão que seja, sem a apreciação dos senhores conselheiros, do Conselho Municipal de Saúde, certo? A partir de então, a partir da deliberação do Conselho Municipal de Saúde, se houver alguma necessidade de, ao longo do ano, certo? Diante, de repente, vamos supor, da pandemia, como houve o ano passado, lembra, não sei se os senhores estão lembrados, que o ano passado a programação anual de saúde foi objeto de alteração pelos senhores, devido à pandemia, certo? E aí nós tivemos que fazer essas alterações juntamente com o Conselho. Se houver necessidade ao longo do ano, isso será com certeza passado para os conselheiros. Eu queria também, gostaria de saber de você, qual é a possibilidade, e se existe possibilidades, o que nós podemos fazer com relação a essa descentralização dos medicamentos controlados. Nós precisamos urgentemente entrar nesse espaço aí, a população está muito necessitada disso também. O que vocês poderiam fazer? E se a gente poderia agilizar essa descentralização, pelo menos com um plano piloto inicial. Saulo, não sei se isso está dentro da programação específica da área técnica, né, porque para ser objeto de apreciação aqui da paz, ela tinha que estar inclusa, né, na programação da respectiva área técnica, essa sugestão, né, para ver a viabilidade, mas, se for o caso, vocês encaminham algum tipo de solicitação de requerimento para que as áreas técnicas possam fazer os estudos e dar uma resposta. Gostaria de ver a possibilidade de toda a equipe técnica da Secretaria, já que aproveitando o momento, o pessoal está presente, eu agradeço, mas a população está precisando de mais. E eu estou prevendo que logo após essa pandemia aí, a coisa já começa a aumentar. Eu digo isso pelos números que se apresentam nas farmácias particulares, farmácias e drogarias. Então, o número vai ser muito grande de pessoas utilizando medicamentos controlados, e algumas unidades de saúde que eu já caminhei, há um pedido muito forte da população em cima disso. Eu aproveito o momento, já que existem pessoas, assessorias aí ligadas à nossa secretária de saúde, que vejam essa possibilidade. Pelo menos vamos começar aí um plano piloto com 3 unidades de saúde. Eu tenho mais ou menos como deveria funcionar isso aí. Eu acredito que vai aumentar muito, até porque isso nós já estamos antecipando, solicitando um número muito grande de receituário controlado. Então, eu gostaria muito de ver a possibilidade de a gente marchar por esse caminho também, aproveitando. Eu agradeço. Saulo, aproveitando aqui do Saulo, por gentileza, fale também sobre o aumento aí de exames laboratoriais, já que você está aí a palavra, por favor. E também há uma necessidade, a população, há uma carência no acréscimo de exames laboratoriais também para a população, já que há uma demanda reprimida, eu acredito que em quase todas as unidades de saúde. Aproveito a oportunidade, ver a possibilidade da senhora secretária, doutora Luciana, e toda a equipe técnica da secretaria, que vocês analisem essas duas possibilidades, de medicamentos controlados e dos exames também, melhorar essa oferta aí para a população que está muito carente nisso aí. E a tendência deve ser aumentar e muito. Eu agradeço e ficarei muito feliz se vocês puderem nos contemplar com essas duas propostas. Estamos prontos apenas para colaborar com o município, à frente do Conselho Municipal de Saúde, como membro do Conselho. Obrigado. Foi registrado aqui, Saulo, as áreas técnicas estão ouvindo também, né? Para que possa, de repente, fazer uma discussão posterior sobre esse assunto, né? Isso, Manu. Tá me ouvindo? A Manuela? Manu? Sim. Oi, esse estudo ele já está acontecendo. A gente já tem feito o levantamento e tem discutido já essa questão dos exames. Inclusive, assim, já foi solicitado ao DAS para que eles também façam, nos passe a demanda reprimida, porque aí, junto com o que a gente oferta e o que a gente tem de reprimida, fica mais fácil o quanto a gente deve aumentar, né, e se a gente vai ter recurso também para poder cobrir, né, porque isso também é bem importante.
Certo. Ok, Sônia, obrigado, parabéns, obrigado. Tá, nada, Saulo. É importante que leve essa posição para o prefeito, leve para a nossa secretária, porque isso é o básico, é o mínimo que a população mais carente necessita no dia a dia. Eu só tenho a agradecer o apoio de vocês. Estamos juntos, com o intuito apenas de colaborar, o que for de melhor para o município, para a nossa secretaria, com certeza nós faremos. Obrigado. Com certeza, Saulo, estamos juntos. Sim, quem está falando? Renato. Porque tem pessoas inscritas anteriormente, né? Como é que vocês... Porque tem o Eduardo para falar e tem uma pergunta no chat também. Como que vocês querem fazer? Eu aguardo. Certo. Sobre uma pergunta aqui no chat, né, que eu acredito que é o seu Abel, ele pergunta o seguinte: sobre a questão dos indicadores, quais foram os dados técnicos utilizados para sugerir a alteração dos valores? Esses dados, seu Abel, eles foram objeto de discussão das áreas técnicas da CESAL, certo? E eles pegaram o resultado dos indicadores dos anos 2018, 2019, né, e o parcial de 2020, certo? Para fazer essas alterações baseadas nesses resultados, certo? Se alguma área técnica puder também esclarecer sobre a questão dos indicadores, eu deixo aqui a palavra também. Ok? Ficou claro? Manu? Oi, Lauzene. Fala, Lauzene. Olha, boa tarde a todos. Eu queria só esclarecer que essas metas, quando elas são pactuadas, elas são realizadas em cima de um estudo de uma série histórica de 8 anos, certo? Então, essas foram as metas dos 4 anos, e como, né, durante esses 4 anos a gente não vem alcançando, a gente chegava muito distante das metas para ser alcançada. Então, foi feita essa revisão exatamente em cima desses últimos anos. Mas as metas é baseada numa série histórica de 8 anos. Viu? Era isso que eu queria esclarecer. Tá bom? Certo. Parabéns, Lauzene, parabéns. Obrigada, viu, Lauzene? Obrigada também. O Eduardo também está inscrito pela ordem. Pode falar, Eduardo. Então, boa tarde a todos novamente. Eu queria fazer algumas considerações, né, acerca da paz. Eu acho que algumas proposições que já foram colocadas, elas poderiam já surgir como recomendação das comissões. Por exemplo, acho que a gente já pode fazer uma solicitação do relatório de exames reprimidos, justamente para que a gente tenha esse entendimento onde é que está, né, e já que a Sônia já nos adiantou, dizendo que já tem esse estudo em andamento, acho que seria muito importante compartilhar com o Conselho como é que está esse estudo, né? Qual é a área que tem mais exames que estão reprimidos, né? E qual é o plano para diminuir esse contingente. Eu acho que isso poderia surgir como uma recomendação das comissões. Relativo agora ao plano em si. Eu tenho o mesmo entendimento, né? Eu entendi como vocês colocaram, o plano foi construído pelas áreas técnicas, e agora, enquanto conselho, né, com vários... Presidente. Oi? Só uma permissão. Quando eu falo e comento e solicitei, eu falo que essa divisão seja, o acréscimo seja em todas as unidades de saúde. Todas as unidades de saúde, todas elas há uma necessidade, ok? Ok, mas dando seguimento à minha linha de raciocínio, então eu sugeriria para as comissões pensar se isso não poderia ser uma solicitação oriunda dessa reunião, né, para que a gente possa oficializar e encaminhar a CMS para fortalecer para uma discussão à frente dessas demandas dos exames, e no entendimento da programação anual, daquilo que se almeja para 2021, eu entendo que as comissões técnicas fizeram um trabalho de elencar, né, aquilo que cada comissão tem de atividade,
e a gente, enquanto usuários, enquanto trabalhadores da saúde, enquanto prestadores de serviço, naquilo que a gente tem um entendimento e nos compete, a gente pode fazer ajustes, solicitações, acréscimos de palavras, ou até de metas, né? Tanto é que essa fala do Saulo em relação à descentralização dos controlados, eu acho que talvez caberia uma discussão para acréscimo na área específica farmacêutica, né, do plano. Quanto aos demais pontos, e aí eu queria saber como é que os coordenadores vão fazer, eu fiz uma série de sugestões para acrescentar. Se a gente vai lendo diretriz a diretriz, pontuando, eu não sei qual ficaria a melhor forma, ou se eu pontuo aquelas que eu identifiquei com as sugestões que eu tenho para acrescentar. Aí eu não sei como é que os coordenadores preferem. A primeira coisa que eu colocaria é para fazer uma organização numérica. O plano ficou, para mim, aos meus olhos, você vem 1, 2, aí você vem sem número nenhum, aí 4, 5, 24, 29, sem número nenhum. Então, acho que para ficar mais fácil as ações, eu acho que elas deveriam estar todas numeradas, né, nas diretrizes, e isso facilitaria para a gente fazer esse acompanhamento. Eu não sei se foi porque... Essa numeração, deixa eu só esclarecer sobre essa numeração. Essa numeração, ela vem do plano, por isso que ela fica desordenada. A gente não tem como ordenar, porque ela vem das ações do plano. Isso já foi uma recomendação de uma auditoria que nós passamos, de que a gente deve trazer tal qual a numeração que está no plano, para que eles possam conseguir acompanhar, entendeu? Direitinho o que veio do plano, certo? É por isso essa questão da numeração. E as que estão sem numeração, significa o quê? Que ela não vem do plano? São as áreas técnicas, né, que foram acrescentadas. Entendi. Eu não sei se caberia aí antes, então, do ação, uma outra numeração, não sei. É porque às vezes fica difícil para acompanhar. Ação 7, na minha cabeça, né, na minha cabeça cartesiana, nesse sentido, fica difícil de acompanhar. Não sei se uma coluna antes de ação, com um número, com ordem, sei lá, talvez facilitaria para essa discussão. Mas isso é uma sugestão que eu coloco. Para mim foi difícil pontuar no caderno e a gente acompanhar agora, mas aí fica... A gente facilitou, até para a minha orientação, de paginar, né, pelas páginas e pela superintendência correspondente, para que a gente possa, né, para facilitar essa questão. Uhum. Ok, então, o que é que os conselheiros preferem? Eu posso ir fazendo as pontuações, que eu acho que podem haver correções. Como eu fiz algumas, talvez fique um pouco extenso, né? Não sei se isso vai ficar cansativo ou não, mas eu tenho algumas sugestões aqui para algumas das diretrizes que eu avaliei. A gente você pode ir colocando pontuando. As partes, e nós vamos pontuando por superintendência. Ok. Então, eu comecei pela diretriz 6. Caso algum conselheiro sinta vontade, né, de fazer inferência sobre o ponto, acho que também fica super válido. A minha intenção foi, ao fazer a leitura, poder fazer acréscimos que fossem positivos, né, para o plano. Eu já queria parabenizar a secretaria por fazer o incremento da ação de consulta de enfermagem ginecológica com inserção do DIU, né, acatando a recomendação do Conselho Municipal. Então, eu parabenizo, né, as áreas técnicas e justamente essa contemplação no plano municipal. Fiquei muito feliz por identificar isso. Então, na página... Deixa eu pegar aqui... Elaboração da proposta. Os acréscimos que eu fiz, eu vou tentar enumerá-los aqui onde é que eles estão. Na página 5. Certo. Da Superintendência de Planejamento, pode falar. Isso. Na ação proposta, que é elaborar os instrumentos oficiais. Por isso que eu disse que achei difícil, porque justamente não conseguia numerar muito bem. Com participação.
Minha gente, eu vou tentar localizar aqui melhor, então acho que eu vou dar minha fala para outra pessoa para me deixar numerado aqui para facilitar, porque eu estou me perdido aqui no que eu escrevi. Mas aí a gente dá celeridade ao processo. Tá certo. Respondendo aqui uma pergunta do chat, do seu Abel, ele coloca, sobre a paz, como avaliar uma nova programação se não sabemos como foi a execução da de 2020? E não sabemos o que foi colocado no orçamento 2021, no PDD 2021, para que essa paz 2021 não se torne uma peça de ficção. Veja só, seu Abel. Eu não sei se o senhor vem acompanhando as comissões, né, aqui do Conselho, mas a gente já encaminhou para o e-mail do Conselho, foi reencaminhado para os conselheiros também, o relatório do terceiro quadrimestre, né, nós já estamos no prazo do relatório anual de gestão de 2020, onde faz toda a avaliação, né, do ano de 2020, e o terceiro RDQA também já enviamos, faltando também somente nós marcarmos as comissões para fazer essa avaliação da PAS 2020. Essa avaliação da PAS 2020 já foi feita pelas áreas técnicas, já foi produzida, né, o relatório do terceiro quadrimestre, né, foi produzido também, e o relatório anual de gestão está sendo confeccionado, né, que nós temos até o dia 30 de março. Né, estamos dependendo do resultado da pactuação dos indicadores de 2020 para fechar o relatório anual de gestão. E, realmente, a paz, jamais ela pode ser uma peça de ficção. No município de Arapiraca, a gente já vem com um histórico de que nunca foi, né, uma peça de ficção, ela foi uma peça de grandes discussões, de avaliação do Conselho, né, de apreciação em comissões de Conselho, do Conselho Municipal de Saúde, né, em relação ao orçamento 2021, também foi encaminhado para os conselheiros, o QDD 2021, né, e ele consta também aí a previsão orçamentária na programação anual de saúde, e aí eu acredito que a gente tem subsídio, sim, cada área técnica, de ter elaborado a PAS, né, e encaminhado para apreciação do Conselho, diante de todas as discussões que vêm ocorrendo nesse Conselho, né, já fizemos a apreciação do relatório do primeiro quadrimestre, do segundo quadrimestre, né, faltando somente a do terceiro quadrimestre, que vai estar sendo objeto de pauta de reunião do Conselho, né, e o relatório anual de gestão, que também será pauta agora em abril, de todas essas questões, certo? Sobre os indicadores, vale ressaltar que foi um estudo das áreas técnicas da CESAL, repito, baseado nessa análise, né, ao longo dos resultados dos anos anteriores, frente à pandemia, né, tendo em vista que a gente não pode negar que ao longo de 2020 e ao longo de 2021 não será diferente também, a dificuldade das equipes locais, né, para com esses indicadores, tendo em vista todos os esforços serem voltados para o enfrentamento do coronavírus, por estarmos numa pandemia, né? Eu não penso que como foi colocado aqui no chat, uma forma de tentar mascarar, né, de maneira nenhuma, tendo em vista que o município, ele tem aquelas metas, só que ele sempre vai buscar o direcionamento para passar para a população em relação às ações, transformadas essas metas em ações da melhor maneira possível, né, diante da realidade que nós estamos vivendo, certo? Então, basicamente, é isso dos indicadores. Eu não sei se ficou alguma outra dúvida, né? E é isso. A questão que a outra pessoa, o Nadson, também queria falar. Eduardo, antes de você colocar, né? O Nadson quer falar. Nadson? Boa tarde, Manu, boa tarde a todos. Boa tarde. Manu, eu quero só reforçar isso que o conselheiro Saulo falou sobre a descentralização dos medicamentos controlados. Aí o que acontece? O CAPS, as duas unidades especializadas que a gente tem que Arapiraca, que é o CAPS e o CRIA. Só que o CRIA está fechado para reforma. E o CAPS, a demanda do CRIA está indo toda para o CAPS.
E que ocorre? Eram 3 psicólogas lá. 2 estão afastadas por causa do Covid, só tem uma, está sobrecarregada. Além do que, como o Saulo falou, que é uma preocupação que eu tinha sobre o plano pós-pandemia da saúde mental, só que a preocupação que eu tinha, a demanda está acontecendo antes do que eu esperava. Porque cada dia que passa está aumentando mais os pacientes. Todos os dias chegando gente nova lá com problema, com surto, com problema de... enfim, problema mental em geral. Suicida, pensamento suicida. E essa fórmula que o Saulo falou, a descentralização, acho que deveriam se reunir a secretaria com a Eliana, a gerente do CAPS, para ver como é que faz a descentralização já dos pacientes do CAPS. Aí, fazendo essa descentralização, ele vai folgar, vai abrir mais vaga, vai folgar um pouco. Por quê? O que ocorre? Já tentou fazer essa descentralização no ano passado. Só que acontece, nas UBS locais não querem atender o paciente do CAPS. Os médicos se rejeitam a prescrever a medicação, achando que é loucura, que o cara é louco. Então, isso devia ser feito você vê um projeto aí, se caso for, eu vou com a Eliana, a gente vai para passar uma ideia, para vocês fazerem esse projeto para poder descentralizar e desafogar o serviço do CAPS. E outra, que eu queria pedir, já que o CRIA está fechado, que enviasse pelo menos 2 das psicólogas do CRIA para o CAPS, para desafogar um pouco a doutora Patrícia, que ela está trabalhando no limite extremo. No limite extremo mesmo, todas elas estão trabalhando. Inclusive, o pessoal de farmácia estão trabalhando todos no limite extremo e precisa de um alívio, senão nós vamos acabar perdendo o CAPS. Vamos acabar perdendo o CAPS por falta de profissional. Então era isso, desde já agradeço. Obrigado, viu? Parabéns, Nadson, parabéns, obrigado. Obrigado. Vamos à luta. Ok. Obrigado, estamos na luta. Feito os registros aqui. Eduardo. Obrigado novamente. Eu acredito que os membros do conselho, né, das comissões que pensem em fazer algum acréscimo de ação, acho que eles poderiam elaborar, né, para poder acrescentar e ser apreciado pela plenária também, para contemplar os acréscimos importantes ao plano que se julguem necessários. Voltando para os pontos que eu coloquei, começando pela página 7. Página 7, elaborar a PMS 2022 a 2025. Minha sugestão é um acréscimo na ação. Meu acréscimo seria realizar convite para a CMS para participação das oficinas quadrimestrais. O indicador é realizar 3 oficinas quadrimestrais, e eu acrescentaria como ação o convite para a CMS para participação das oficinas quadrimestrais. Não tem essa ação, por isso que eu gostaria de acrescentar. Ô, Eduardo, oficinas quadrimestrais, como assim? Não consegui compreender. A ação o ponto é aprimorar o processo de monitorar, elaborar a PMS 22 a 25. Eita, perdão, é do anterior, é do aprimorar o processo de monitoramento. Perdão, foi eu que me confundi, é aprimorar o processo de monitoramento.
Aí, o aprimorar o processo de monitoramento são 3 oficinas quadrimestrais de avaliação da PAS. Isso. E aí eu gostaria de acrescentar como um ponto de ação lá, seria esse, né? Realizar confite para a CMS para participação das oficinas quadrimestrais, né? Porque lá está propondo 3 quadrimestrais e 18 de monitoramento. Então, eu acredito que das quadrimestrais seria muito importante manter a participação do Conselho, justamente para estar avaliando essa programação. Ô, Edu, é só para esclarecer, certo? Cada oficina quadrimestrais com os técnicos resulta no relatório anual de gestão, que é apreciado pelo Conselho, a cada quadrimestre. Entendeu? Entendo, mas eu tenho a impressão de eu me senti nessa oficina quadrimestrais aquelas de indicadores, que eram realizadas e avaliados indicadores. Eu não sei se a intenção é essa da oficina quadrimestral, né? É a apresentação dos indicadores do que foi a intenção da oficina quadrimestral é avaliar essas ações da PAS, que vão para o relatório anual, para o relatório quadrimestral, que é objeto de apreciação do Conselho. Entendo sua fala. Pessoal, Edu disse que a internet daqui caiu. Eu não consegui ouvir. Eu imaginei. Então, eu acredito que seria uma forma de aproximação até para quando chegar os relatórios quadrimestrais participar. Isso, se meu entendimento é que esse é o momento da oficina de indicadores. Se não é esse momento, então fica exposta essa oficina de indicadores em algum outro momento, Manuel, você pode informar? Não, os indicadores, eles são apreciados junto com a PAS, né, ao longo das ações da PAS. Certo, e aquela oficina de indicadores, tem previsão de acontecimento? Eu li e não consegui perceber se ficou presente. Qual oficina de indicadores? Aquelas que eram apresentadas, cada os indicadores de mortalidade, de taxa de citologia, de cada uma das áreas técnicas. Porque esses indicadores, eles são debatidos pelas áreas técnicas nos comitês, né? Por exemplo, comitê materno-infantil, a taxa de mortalidade infantil, entende? Certo, e nessa quadrimestral? Nas avaliações quadrimestrais, nós também discutimos os indicadores. Não é exclusiva indicadores, entende? É a avaliação como um todo. Entendo. Bom, eu mantenho minha sugestão. Eu acho que deveria ter o membro do conselho juntamente aí. Acho que facilitaria esse processo de discussão. Mantenho minha sugestão. Se algum outro conselheiro quiser fica à vontade. Eu tenho a minha outra pontuação na página 8, em relação à realização da 7ª Mostra de Experiências Exitosas em Saúde. Isso. Minha proposta é para acrescentar no eixo de ação também. Definição das normas e categoria para a seleção dos trabalhos, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde. Então, a minha proposta é que nessa construção das normas e categorias, a gente tivesse o Conselho junto desse processo. Já que você falou da mostra, né, vamos lá. Nós estamos desenhando, né, porque quando a gente elaborou a programação e tal, a gente estava... não sei se iludidas, né, de que a gente ia conseguir fazer algo presencial e etc, né? E aí, tanto a questão do plano, né, quanto da amostra, nós estamos fazendo um redesenho que será passado tanto para a equipe técnica da secretaria, quanto para o conselho, tanto a questão do plano, quanto a questão da amostra, que vão ser em momentos diferentes, certo? A gente está planejando ser em momentos diferentes. Se houvesse a plenária presencial, a amostra ia ser dentro da plenária do plano. Porém, nós estamos entendendo que não vai ser possível essa plenária presencial, ela vai ser virtual. A gente está desenhando tudo isso para ser de forma virtual. E aí a amostra seria num momento diferente dessa plenária, certo? Mas aí a gente acrescenta a questão da participação do Conselho na elaboração das normas da amostra. Isso, porque eu acho que pode ter até sugestões, pode ser em formato do Meet, pode ser no formato de webconferência para apresentação das experiências exitosas. Então, talvez tenha um acréscimo aí que possa fortalecer. Alguém falou? Emanuel.
Sim. Emanuela. Sim, estou ouvindo. Escuta? Escuto. Seria bom para que nós pudéssemos fazer uma plenária dessa presencial. Nós temos um auditório muito bom aí no SESC. É o seguinte, Saulo. Que cabe aí 50 pessoas, dá tranquilo para a gente nos acomodarmos aí. Olha só, Saulo, essa é uma questão que a gente vai discutir ao longo dos meses, não vai ser aqui na programação que a gente vai colocar. Na programação a gente colocou de linhas gerais, porque a última plenária que nós fizemos em 2017 foram 450 pessoas, para ser um processo construído coletivamente. Então, infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, isso não é possível a gente fazer hoje, né? E aí nós estamos estudando, redesenhando as propostas, para que seja de forma virtual, para que a gente não perca este momento, não passe em branco esse momento. E como a gente não consegue visualizar como a pandemia vai estar daqui a 2, 3, 4 meses, que é mais ou menos esse período, a gente não tem, então é melhor a gente pensar no que a gente está vivendo hoje, para a gente não se frustrar, chegar lá na frente a gente não conseguir fazer nada, né? Então, assim, a gente está desenhando, isso tudo vai ser passado para o Conselho até junho, a gente acredita que com esse desenho vai ser passado, discutido com a equipe técnica e passado e discutido com o Conselho também, certo? O que a gente quer é que aconteça que o Plano Municipal de Saúde seja construído de uma maneira coletiva, de uma maneira ascendente e participativa, mesmo que seja de forma virtual, certo? Exatamente. Abrindo, com licença da palavra aí, bem rapidinho, pegando uma carona na palavra do Eduardo aí, eu acho que todas e qualquer uma meta para a saúde, o Conselho tem que estar dentro e participar, e principalmente das execuções da saúde, todas, sem distinção. Eu acho que tem que ter a participação do Conselho Municipal. Pelo menos é que preconiza, tá entendendo? E não distinguir. Tudo que for de saúde, nessa área aí, tanto das metas como da execução, o Conselho tem que estar dentro. Só um parágrafo. Ainda estou na minha fala. Não, só um esclarecimento, Dudu, porque, assim, todas as ações, o que a Secretaria Equipe Técnica faz é o que preconiza as orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos de controle, que todos os instrumentos são apreciados, são apresentados ao Conselho, como a gente está fazendo hoje, e como a gente faz a cada quadrimestre, e como a gente faz no relatório anual de gestão. Então, tudo que é discutido aqui, vocês, em algum momento, vão estar participando de todas as deliberações, enquanto conselheiro, certo? Tem uma fala, novamente? Pode continuar. Eu só queria acrescentar, porque assim, Marla, eu entendo a sua colocação, mas, por exemplo, num eixo aqui que é realizar a manutenção de ambiente externo através do serviço de capinagem. Não há como colocar uma ação com o Conselho Municipal de Saúde em relação a isso. Eu estou pontuando as ações que eu acredito, ao meu ver, na minha leitura do plano, daquilo que eu acho que o Conselho tem que estar como ação. Temos que garantir a ação naquele espaço. Por exemplo, a manutenção dos ar-condicionados. Eu acho que isso não é uma coisa que a gente tem que estar dentro da manutenção do ar-condicionado. Eu acho que a gente pode estar na elaboração de visitas técnicas às unidades, e se esse for um ponto levantado, a gente sucinta, mas não na paz. Eu acho que na paz a gente tem que colocar nosso nome naquele sentido. Mas essa é a minha percepção. Aí eu estou colocando esses pontos que eu estou destacando, são aqueles que eu acho que o Conselho Municipal ele tem que entrar enquanto ação. Então, eu acho que ele tem que ficar claro. Então, essa é a minha intenção em relação aos acréscimos que eu estou fazendo, daquilo que eu visualizei, que eu acredito que a gente tem que formalizar isso em plano. Porque é desse plano que nós vamos avaliar se a gente conseguiu, de fato, fazer isso que a gente está planejando. O meu próximo ponto é na página 9. Sim. Então, eu já coloquei o da página 8, né? Na página 9, no fortalecimento... Eduardo, eu queria dar uma palavrinha só, bem rapidinho sobre isso aí que você falou. Certo. Eu digo na execução, não é para executar, é para depois de executado, o Conselho realmente averiguar e chancelar que está tudo certinho, que foi feito. É isso que eu falo. Certo? Mas tem as oportunidades oficiais do Conselho. Assim como mas há pouco tempo nós
participamos agora de um grande plano e o Conselho ficou de fora. É por isso que eu digo, todas as ações de qualquer plano de saúde tem que ter a participação do Conselho. É isso que eu defendo. Obrigado. Posso dar seguimento? Por favor. Então, na página 9, no fortalecimento dos conselhos locais, o item 2. Minha sugestão é um acréscimo na ação, diagnóstico do CLS, definição das estratégias. Minha sugestão é diagnóstico do CLS e definição das estratégias com apoio do CMS para o funcionamento dos conselhos locais de saúde. Uma vez que a gente vai precisar discutir como é que vai acontecer essas eleições nos conselhos locais. Então, minha intencionalidade é que a gente esteja aí nesse processo de discussão desse ponto. Inclusive, Eduardo, a gestão participativa está construindo a nota técnica e vai, com certeza, marcar reunião com a Comissão de Informação e Divulgação agora em abril, para mostrar como mostrar e discutir como é que vai ser feito esse desenho mediante a pandemia. Tanto é que nós temos algumas normas, né, até pelo Conselho Nacional de Saúde, que a gente vai ajudar, né, vai nos ajudar a identificar qual a melhor forma de fazer. Isso. Então, a minha proposta... Conseguiu captar, Manu? Consegui, a Manuela está anotando aqui, tá? Agradeço. A próxima é na página 10, investir na formação. Investir na formação dos conselheiros. Certo. Eu queria acrescentar uma ação que eu achei que deveria estar aqui entre as ações que estão aqui elencadas, que é a construção de um cronograma de capacitação ao longo do ano com o CMS. Porque como ele vem promovendo um processo de capacitação permanente, a gente entende que essa permanente é contínuo, né? Ele é permanente, ele é fixo. Então, eu acho que a gente deveria, ao longo de cada ano, montar um cronograma, né, de capacitação para o CMS, e aí, com esse cronograma montado, a gente elenca quem são os possíveis facilitadores para que a gente haja esses processos de discussão. Ok. A minha sugestão. A minha próxima sugestão é na página 11. Sim. O item 5. Sim. Garantir e apoiar a participação dos conselheiros de saúde. Ele coloca como indicador participação de representantes de um CMS nos eventos oficiais. A minha proposta, aí eu fico pensando, né, eu acreditaria que deveria ser no mínimo 3 representantes, né, para garantir que de cada segmento a gente tivesse uma representação nos eventos oficiais. É claro que a gente vai... Edu, aí não se refere à quantidade de representantes, é de um Conselho Municipal de Saúde. Eu achei estranho porque a gente precisa mensurar, né? E aí a gente precisa colocar a numeração de um Conselho Municipal de Saúde. Então tá amplo aí. Englobaria... Entendi. Então, nesse caso, eu descarto a minha participação, porque a gente pode discutir participação de outros membros. Isso. Ok, então eu retiro a minha proposta. A próxima minha é na página 13. Prestar assessoria ao... Conselho, isso. Deixa eu chegar na minha página. Aqui. A minha sugestão, eu achei que ficaram muito bons os pontos, né, já elencando a realidade que a gente está colocando. Eu acredito que a gente deveria aqui colocar um ponto a mais. Garantir a transmissão online para a comunidade por meio de plataformas como YouTube, Meet e Zoom, para garantir a funcionalidade plena do Conselho. Eu acho que seria como eu sei que já é um esforço nesse sentido, mas é para deixar registrado, né, essa ação como meu próximo... Conseguiu captar, não foi esse da página 13? Manu? Contemplarem 100% das motivações das unidades de saúde a garantia de acessibilidade dos usuários. Eu não entendi o que é essa motivação.
Alguém poderia explicar? Faz parte lá do setor dos projetos de investimento. Seguinte, essa proposta foi do Saúde, certo? Porque lá a Secretaria de Saúde, ela não executa a reforma. Nós encaminhamos para a Secretaria de Infraestrutura as motivações, né? Por exemplo, foi encaminhado ao Conselho um pedido de uma reforma da UBS Primavera. Nós fizemos o ofício com a necessidade, né, e anexamos, né, o pedido do Conselho. Isso é só um exemplo, e encaminhamos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós precisamos motivar a Secretaria Municipal de Infraestrutura, dizer o porquê, para poder, então, ser feita as melhorias e o acompanhamento. Entendi. Porque nós não executamos a reforma, entende? Entendi. Então, está contemplado para mim a interpretação desse item. Deixa-me ver aqui mais uma coisa. Acho que na ação, ainda tem aqui a ação. Definir ordem de prioridades. Tá onde esse... ainda é nesse mesmo ponto. Aqui tem um item de ação, se chama definir a ordem de prioridade das unidades de saúde que serão contempladas com melhoria de articulação com o gestor e a SAIS. Eu faço outro acréscimo aqui, eu gostaria de colocar gestor, vírgula, CMS e SAIS. Certo. Uma vez que a gente, enquanto participante dessas comunidades, a gente também entende eu vou usar até o tempo, vocês estão colocando as motivações nas unidades e associa juntamente, elencando com a nossa fiscalização. Então, eu acredito que esse é um ponto que nós deveríamos estar presentes. Ok. E nesse mesmo, eu não sei se, não, acho que é no critério 2 isso, construir UBS de acordo com o estudo territorial, na página 17. Sim. Eu acrescentaria aqui, deixa eu ver se foi a acrescentação, informação para o acompanhamento, deixa eu ver se tem aqui, alimentação do sistema, não, acho que ele entrou como criação, como proposta. Informação para acompanhamento do processo de obras ao CMS. Eu já vi que já virou matéria de solicitação em reunião, e eu acredito que ele deveria já estar dentro da programação. Informação de que você quer acrescentar uma atividade nessa ação, é isso? Isso, informação para acompanhamento do processo de obras ao CMS. Ou seja, já que vocês estão construindo e acompanhando os processos, eu acho que eles têm que ser encaminhados ao CMS, para que a gente tenha também noção de como é que está o processo de obras, para que não seja apenas preciso que na reunião a gente solicite informes, mas que isso já seja uma rotina, né? Como é rotina do acompanhamento do planejamento, é rotina encaminhamento ao CMS para saber como é que está o processo de obras. Ok. Manuela. Sim. Manuela, aproveitando o que o presidente falou, eu gostaria que vocês tivessem uma atenção maior com relação a essa construção de unidades básicas de saúde, nessa localidade que nós estivemos fazendo uma visita lá, a necessidade urgente da construção de uma unidade de saúde, e se possível até aproveitando a equipe técnica da secretaria, veja, junto com a nossa secretária, de desativar aquela unidade de saúde que nós tivemos e alugar um novo prédio, enquanto surge uma nova construção. Aquela população precisa urgente, aquela comunidade, de uma unidade de saúde. Péssimas condições para a população e até para os médicos e os profissionais que trabalham naquela unidade de saúde. Essa seria mais uma solicitação. Agradeço ao apoio. Ok. Posso continuar? Sim. Agora a página 19, relativo à diretriz 7 do coronavírus. Certo. No 7.1, assessorar o grupo técnico de enfrentamento da Covid-19, uma sugestão para alteração do texto da atividade, da primeira atividade,
definição das novas estratégias para enfrentamento da Covid-19 no município, com participação do CMS. Essa é a minha sugestão para essa alteração do texto dessa atividade. Justamente que também já foi matéria de discussão aqui no Conselho, a participação, né, no grupo técnico de enfrentamento e para definir as estratégias. A gente já fez essa discussão em outros momentos, né? E aí a gente precisa ponderar algumas coisas, mas a sugestão a gente vai colocar aqui. Ok. A outra, nesse mesmo ponto. Qual é? É um acréscimo, seria um acréscimo de redação. Na minha concepção, eu acrescentaria da seguinte forma: assessorar o CMS no acompanhamento de recursos da Covid com informações / atualizações mensais. Essa seria a minha sugestão para facilitar esse processo da transparência, e porque também já foi matéria de discussão. No caso, eu não colocaria aqui, nessa ação, colocaria na assessoria do Conselho. Não tem uma ação específica? Lá em cima do de assessor, tem. É porque como esse eixo era de Covid, eu imaginei que ele entraria aqui no Covid. Não, mas aí a gente está contemplando o Covid também em outras ações. Eu acho que essa ficaria melhor dessa maneira. Agora sim, Edu, a gente também, vocês enquanto conselho, porque senão fica muito de uma ação, como é que eu posso explicar? De sempre colocar para o conselho. Vocês também não têm a programação própria de vocês de fazerem os requerimentos, entendeu? Também, porque nós informamos ao conselho nos momentos oficiais, né, como relatórios, quadrimestrais de gestão e etc. Vocês, eu acredito que têm uma programação específica de estarem fazendo o requerimento também, certo? Porque senão fica parecendo que é sempre uma atividade da superintendência para o conselho, entendeu? Vou tentar justificar a minha colocação nos itens específicos que estou mencionando. De todos os itens que consegui avaliar, esses são alguns dos temas que nós discutimos ao longo de várias reuniões, já viraram informes, discussões. Então, eu me senti que seria interessante que ele já fosse contemplado na programação. Você vai ver que só são esses itens que eu estou pontuando, né? Todos os demais itens, eu não estou fazendo acréscimos em relação a passar por conselho, nem nada do conselho, porque eu acho que eles entrarão nos momentos oficiais. Mas esses que eu estou pontuando, eu acho que eles têm que haver a participação desse momento de definição de estratégia, né? Então, não acho que é porque que é em outro momento oficial, eu acho que é nesse momento e seguindo as recomendações do próprio Conselho Nacional de Saúde, né, que fez essas orientações. Então, eu estou sendo motivado por isso, para colocar no plano. É claro que eu estou fazendo as sugestões aqui, mas é a plenária que vai decidir, né, e as comissões que estão aqui se vão ou não recomendar isso à plenária. Mas são sugestões, não é para todos os temas, só são aqueles que eu achei que seria interessante que na redação já houvesse a presença do conselho. Certo, a gente vai redigir uma atividade dentro daquela assessoria ao conselho, certo? Ok, para mim me contempla naquele ponto, caso haja esse acréscimo da redação. Nessa mesma diretriz 7, ainda na página 19, na ação iniciar encaminhamentos, cadê ela? Acompanhamento, só um minuto, acompanhamento dos recursos destinados ao enfrentamento da Covid, dos contratos, é o que fala de contrato, parceria com as áreas técnicas, definição das novas estratégias, acompanhamento dos recursos destinados ao enfrentamento do Covid. Ninguém está fazendo cheque, né? Pessoal, ó, eu peço que quem está escrevendo no chat, a gente só está conseguindo acompanhar pelo celular, tá? E aí, a gente não está vendo aqui. Porque a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, só com o celular. Aí, se possível, falar, certo?
Ô, Manu, só uma dúvida aqui. Na atividade de definição, essa vocês colocaram a sugestão com participação do conselho, né? Na de definição, porque eu tinha feito a outra que seria da assessoria. A da assessoria vai para o de conselho, mas na de definição, eu acho que essa definição de novas estratégias é com o CMS, com a participação. Então, eu não retiraria página 34. 34. 1, 2, 3, 34. É nem ampliar. Sim, é uma aqui dúvida, não é acréscimo. Dudu, só um minuto. A gente agora, você está entrando na Superintendência de Atenção à Saúde. Então, se alguém da atenção tiver aí, qual é a página, Eduardo? 34. 34. Essa é dúvida. Certo. Minha dúvida é relacionado ao item elaboração de projetos para ampliação das UBSs Verdes Campos, Bom Jardim e Fernandes e Laranjal. Eu queria entender se a ampliação só foram essas unidades, tem outras unidades que estão na fila, essas aqui foram baseadas em quê? Eu não entendi muito bem porque foram essas unidades ou se tem outras. A ação é ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família e a equipe de saúde bucal de forma bem planejada. Aí, transformar os 2 PACs em equipe de saúde da família. Aí tem as atividades. Alguém da atenção básica? Manu, na realidade, isso aí, essa ação está como plano municipal, não é? Ela não Você está com a apresentação aí? Eu não estou visualizando ela aqui. Não tem número nela. Aí, então aí deixa eu explicar. É ampliação de equipe. Como a gente se baseia no nosso plano, eu acho que ela é do plano, Manu. Eu queria que você desse uma olhadinha. Não, mas ele está falando... Ela está contemplada no plano. Atividades. Não, ela está falando das atividades, entendeu? Ele está falando. Não é nem da ação, nem da meta. É das atividades. Que vocês colocaram na atividade o seguinte: elaboração de projetos para ampliação das UBS. Aí colocou Verdes Campos, Bom Jardim, Fernandes e Laranjal. E ele quer saber o que das atividades? Eu entendi isso, eu pensei que era ampliação. Eu pensei que era ampliação da estrutura, por isso que eu não estou entendendo. É um esclarecimento. Não. E por que essas unidades? Porque como é transformar 2 PACs, mas aí a gente tem 1, 2, 3, 4 unidades. Aí eu não entendi. Para mim não ficou claro. Por isso que eu queria o esclarecimento desse item. Os 2 PACs... Senhor presidente, queria contribuir. É porque tem ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família e equipes de saúde bucal. Então, como é amplo, eu não entendi a elaboração do projeto de ampliação do que era. Eu acho que isso não está claro. Então, a elaboração de projetos de ampliação da equipe de saúde bucal para essas unidades, é isso? Agora eu acho que foi erro na digitação. Isso, exatamente, saúde bucal. Então, sugestão para correção aí nesse... E aí, ela já está no plano, por isso que eu vou aí de novo. Não é SF, é saúde bucal. Não, escutem. Eu só vou, Edu, checar com ela, certo? E a gente altera essa área. Saiu e eu voltei de novo. Pode falar, Rafa. Eu fiquei de ver com você. Sim, pode falar. Pronto, essa ação, ela está no plano municipal. Eu não sei se na hora que a gente foi passar para a planilha, foi passado com a escrita errada, ou se a gente deixou